Pessoal, então mais uma videoaula da LDB para todos os concursos na área da educação. E para esse simulado, escolhi questões da Banca Nosso Rumo sobre alguns artigos da LDB mais cobrados, não só pela Banca Nosso Rumo, mas por várias bancas, para você gabaritar a LDB lá no dia da sua prova. Pessoal, e antes de começarmos a revisão da LDB a partir das questões que eu separei para vocês, eu quero comentar também sobre a Banca Nosso Rumo. Essa banca, gente, ela tem crescido muito ultimamente, inclusive nesse momento ela está fazendo vários concursos na área da educação por cargo de professor, na Prefeitura de Suzano, em São Paulo, na Prefeitura de São Carlos, na Prefeitura de Lençóis Paulista, e agora também ela está fazendo um grande concurso para a Secretaria da Educação do Acre. Pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marcos Barbosa, aprovado em 10 concursos na área da educação. Sejam todos bem-vindos a esse canal e agora nós vamos direto para a resolução da questão 1. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Lei 9.394 de 96, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, como alternativa A criação de salas de aula especiais a depender das dificuldades dos alunos. Alternativa B, a aplicação da prática pedagógica tradicional visando a homogeneidade das salas de aula. Alternativa C, o centralismo de ideias pedagógicas e vertente única de aprendizado. Alternativa D, a participação da comunidade, inclusive em reuniões de conselho concernentes à retenção de alunos, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 1? Pessoal, e essa questão ela está cobrando o conhecimento do artigo 3º da LDB. E esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas, então nós vamos aproveitar e fazer uma revisão completa sobre esse tema. Então, o artigo 3º ele está lá no título 2, que fala dos princípios e fins da Educação Nacional. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Pessoal, então acabamos de revisar todos os princípios do artigo 3º, ok? No total são 14 princípios que você precisa estudar bastante e precisa memorizar porque são muito cobrados pelas bancas na área da educação. Pessoal, voltando então na questão 1, para a gente gabaritar agora essa questão. Então vamos lá então, gente. Indo direto no comando da questão, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, como alternativa A criação de salas de aula especiais a depender das dificuldades dos alunos. Então, essa alternativa está incorreta, inclusive isso aqui é uma utopia, né, gente? Tá? E não é um dos princípios conforme nós acabamos de revisar, ok? Alternativa B, a aplicação da prática pedagógica tradicional. Gente, a gente já pode parar por aqui, né? Porque essa prática já é uma prática ultrapassada e também não consta isso lá no artigo 3º, ok? Alternativa C, o centralismo de ideias pedagógicas e vertente única de aprendizado. Então, gente, essa alternativa está incorreta porque não existe o centralismo de ideias, mas sim as ideias são dialogadas e não existe uma única vertente de aprendizado, ok? Alternativa D, a participação da comunidade, inclusive em reuniões de conselho concernentes à retenção dos alunos. A participação da comunidade está correto, agora, inclusive em reuniões de conselho concernentes à retenção de alunos, não é um dos princípios da educação. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Alternativa E, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, a alternativa E, gente, é o nosso gabarito. Por quê, gente? É a literalidade
do inciso 11 do artigo 3º que nós acabamos de revisar. Então, esse é o nosso gabarito. Pessoal, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e compartilhe essa videoaula com uma outra pessoa que também está precisando desses conteúdos, está estudando para concurso. Também, se eu estou te ajudando com esses conteúdos, dá uma força para o professor Marcos, compartilha aí nos seus grupos de estudos, no grupo do WhatsApp. Pessoal, eu também estou deixando o material dessa aula disponível de forma gratuita para você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download aí no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, para você resolver todas as questões. Então vamos à leitura do texto da questão 2. Segundo a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a alternativa que apresenta uma incumbência dos docentes. Alternativa A: estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, instituir conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. C: colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. D: assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidas. C: coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? E essa questão ela está cobrando os conhecimentos do artigo 13, que fala sobre as incumbências dos docentes. Esse tema, pessoal, ele é muito recorrente nas provas, mas praticamente todas as bancas que fazem concurso na área da educação gostam desse tema. Inclusive, são só 6 incumbências que você precisa memorizar para você conseguir gabaritar as questões sobre esse tema lá no dia da sua prova. Então, nós vamos revisar todas essas incumbências, daí depois a gente volta aqui na questão, ok, pessoal? Artigo 13, os docentes incumbiciam de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, gente, de menor rendimento, ok? 5. Ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente. Pessoal, memorizem essa palavra, tá, gente? As bancas costumam trocar essa palavra, tá bom? Dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Pessoal, então depois dessa revisão completa do artigo 13 da LDB, nós vamos voltar aqui para a questão 2 para a gente gabaritar essa questão. Então, gente, voltando aqui para o comando da questão, o que a questão está pedindo? Assinale a alternativa que apresenta uma incumbência dos docentes, ok? Gente, depois da nossa revisão agora ficou fácil, porque analisando todas as alternativas, a única alternativa que aparece uma incumbência do professor é aqui na alternativa C, ok? Que fala colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. E a fundamentação dessa resposta, a gente está lá no inciso 6, ok? Foi o último inciso do artigo 13, ou seja, foi a última incumbência que nós acabamos de revisar. Professor Marcos, eu estou com uma dúvida, por que eu tenho que ficar revisando? Gente, é importante, inclusive já falei algumas vezes aqui no canal, é importante revisar. Gente, sem revisão, não vou falar que é impossível, ok? Porque existe, né, pessoas superdotadas, na verdade, mas nós como pessoas normais, que a gente tem pouco tempo, inclusive, o que é mais eficiente fazer? Revisar, gente. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo esse ano. Agora, em 2024, teve vários concursos na área da educação. E eu escolhi fazer um concurso da Prefeitura de Carapicuíba para gestão. Então, eu passei por todos os tópicos do edital e eu fiquei sempre revisando, ok? Então, eu passava pelo tópico, eu botei naquele mesmo conteúdo acho que umas 2, 3 vezes. Então, nesse concurso de Carapicuíba, eu passei por cargo de coordenador pedagógico na 3ª posição. Então, foi uma ótima posição. Inclusive, já foi convocado pela Prefeitura. Depois disso, gente, teve um concurso também que eu participei da Prefeitura de Barueri, que foi na sequência, mas aí já foi para um cargo de professor. O que eu fiz? Só revisei. Eu revisei tudo que eu já tinha estudado. Também passei nesse concurso de Barueri, passei bem, passei na posição 15. Mas por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para te motivar. Porque se eu ficar falando para vocês revisar e isso não funcionou para mim, gente, aí eu seria injusto com vocês, não é verdade? Então, trazendo para vocês essa situação, ok? Tudo que eu falo aqui no canal foi coisas que eu vivenciei e deram certo.
Então, em todos os concursos que você for prestar, você sempre coloca no seu ciclo um ciclo de revisão. Ah, pessoal, se aparecer mais alguma dúvida sobre o simulado, ou até mesmo sobre técnica de estudo, pode deixar aí nos comentários da descrição desse vídeo que eu vou ter um prazer em te ajudar. Também deixa nos comentários dessa videoaula qual o concurso que você vai prestar, ok? Porque aí eu consigo escolher temas de uma forma mais específica para as próximas videoaulas aqui do canal para te ajudar e te deixar ainda mais perto da sua aprovação. Questão 3. De acordo com a Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a respeito da educação infantil, assinale a alternativa correta. Então, essa questão, pessoal, ela está pedindo para a gente analisar as alternativas e escolher a alternativa correta sobre a educação infantil de acordo com a LDB. Então, vamos analisar alternativa por alternativa para a gente encontrar o gabarito dessa questão. Alternativa A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 5 anos de idade. O erro da alternativa A, gente, não é até 5 anos de idade, é até 3 anos de idade. E a fundamentação está no artigo 30 da LDB, que fala assim, ó. Então, o artigo 30 fala assim: a educação infantil será oferecida em, inciso 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Inciso 2, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, gente, ó, de 4 a 5 anos de idade é pré-escola, ok? Não é creche. Creche ou entidades equivalentes é para crianças de até 3 anos de idade, ok? Então, não é a alternativa A. Alternativa B. O atendimento à criança deve ser de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas para a jornada integral. Pessoal, qual o erro dessa alternativa? Pessoal, então vamos analisar essa alternativa. Ó. O atendimento à criança deve ser de, no mínimo, 4 horas diárias. Aqui está correto. É 4 horas diárias para o turno parcial. Qual o erro dessa alternativa, gente? Não é 8 horas para a jornada integral, e sim 7 horas. Pessoal, e vejam o que fala o artigo 31. Ó. O artigo 31 fala assim: a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras. Então, a LDB traz um rol, gente, de algumas regras comuns para a educação infantil. Olha o que fala o inciso 3, ó, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, gente, ó, precisa memorizar. Okay? Então, é 4 horas diárias para o turno parcial e 7 para a jornada integral. Então, também não é a alternativa B, ok? Deve ser feita a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Gente, qual o erro dessa alternativa? Não é com o objetivo de promoção, é sem o objetivo de promoção. E a fundamentação, gente, está aqui no artigo 31. E esse artigo fala assim, gente, ó, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, ok? E o inciso 1 fala assim, ó, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção. Vou falar mais uma vez para você memorizar, ó, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Gente, então não pode esquecer do inciso 1 do artigo 31, ok? Alternativa D. A carga horária mínima anual é de 460 horas, divididas em 180 dias letivos. Pessoal, essa alternativa fugiu completamente, porque a gente sabe, gente, que não é 460 horas, é 800 horas e não é 180 dias letivos, é 200 dias letivos. E a fundamentação, gente, é o inciso 2 do artigo 31. Então, gente, olha o que fala o inciso 2. Ó, a carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuída por um mínimo, então, ó, um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, ou seja, né, 200 dias letivos. Então, só sobrou a alternativa E. Então, por lógica, já é o nosso gabarito, mas vamos confirmar, né, gente? Ó, alternativa E. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Pessoal, perfeito, né? Então, a alternativa E é o gabarito da nossa questão. E por quê, pessoal? Porque a alternativa E é a literalidade do artigo 29. Veja o que fala o artigo 29, pessoal. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, essa alternativa, pessoal, alternativa E, é o gabarito da nossa questão 3, ok? Questão 4. De acordo com a Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa que apresenta uma incumbência do município. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental. B. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. C. Prestar assistência técnica e financeira ao município. D. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Alternativa E. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 4? Então, essa questão está cobrando o conhecimento do artigo 11 da LDB. Só, Marcos, o que fala o artigo 11? O artigo 11, gente, fala de todas as incumbências do município, ok? Nós vamos aproveitar, gente, fazer uma revisão desse artigo 11, porque agora, recentemente, em 2024, teve algumas alterações. Então, nós vamos aproveitar, ver quais são essas novidades e fazer uma revisão completa do artigo 11. Aí, depois a gente volta aqui para gabaritar a questão 4. Então, o artigo 11 fala assim: os municípios incumbir-se-ão de 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. E com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Pessoal, vocês fiquem atentos, porque essa redação é uma redação bem recente, uma redação de 2024, ok? Então, uma atenção especial ao inciso 6. 7. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. E aí, pessoal, depois dessa revisão completa de todas as incumbências do município, qual é a alternativa correta da questão 4? Professor Marcos, depois dessa revisão, a única alternativa correta é a alternativa E. A alternativa E é o gabarito da questão 4. Por quê, pessoal? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas é a literalidade do inciso 2 do artigo 11. Gente, nós acabamos de revisar. O inciso 2 do artigo 11 fala o quê? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, ok, pessoal? Ou seja, a banca cobrou a literalidade da Lei 9.394 de 96. Pessoal, eu quero aproveitar e apresentar para vocês o meu livro da LDB. Então, esse livro, gente, ele tem toda a lei, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a Lei 9.394. Eu elaborei esse livro de forma estratégica para concursos públicos. Além de todos os artigos da LDB, esse livro tem resumos estratégicos, destaque dos artigos mais cobrados por cargo na área da educação, 125 questões comentadas de várias bancas, com toda a LDB atualizada. Na página 2 é a minha apresentação e eu falo das minhas aprovações, né? Foram 10 aprovações em concursos públicos e processos seletivos. Vários deles eu passei nas primeiras colocações e aqui eu falo de forma detalhada das minhas aprovações. Depois vem o sumário,
Por exemplo, na página 14 começa do direito à educação e do dever de educar. Então tem o artigo, né, que é a lei seca, depois tem um resumo estratégico, depois vem uma lista com várias questões sobre esse tema da LDB para você estudar de forma ativa e você memorizar todos os artigos da LDB. E um detalhe, pessoal, o gabarito ele é comentado, ou seja, eu fiz o comentário de todas as questões. Pessoal, então esse livro está no formato digital, então assim que você adquirir esse PDF, você vai poder baixar aí no seu tablet, no seu celular ou no seu computador ou até mesmo imprimir. Então vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você baixar agora esse material, para você dominar a LDB e conseguir mais rápido ainda a sua aprovação. Questão 5. A Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que concerne ao ensino fundamental, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos? Essa alternativa, pessoal, está incorreta. Por quê, gente? Não é obrigatório, é facultativo, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 32. E aí nós vamos aproveitar para revisar alguns pontos da parte da LDB que fala do ensino fundamental também, que é bastante cobrada nas provas de concursos. Então o artigo 32 fala assim, gente, ó, o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. E aí vejam, pessoal, o que fala o parágrafo 1º, ó, é facultado, tá vendo, gente, ó, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, ok? Então, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, ok, pessoal? Alternativa B, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Pessoal, já encontramos o nosso gabarito, ok? Essa alternativa B é a literalidade do artigo 34 da LDB. Então nós vamos aproveitar e fazer uma revisão do artigo 34. E esse artigo fala assim, ó, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então a alternativa B, pessoal, está perfeita, né? É o gabarito da nossa questão 5. Mas nós vamos aproveitar e também analisar quais são os erros das outras alternativas. Alternativa C, o ensino fundamental poderá ser presencial ou à distância? Gente, a alternativa C está incorreta. Por quê, pessoal? Lá no parágrafo 4º do artigo 32 fala que a educação à distância poderá ser utilizada como complementação ou em situações emergenciais, como foi o caso de 2020, né, pessoal? 2020 e a metade de 2021, por conta daquela situação que aconteceu, ok? Mas vamos aproveitar e revisar esse parágrafo 4º. Professor Marcos, o que fala o parágrafo 4º do artigo 32? Ele fala assim, gente, ó, o ensino fundamental será presencial, ok? Sendo o ensino à distância, então, o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Ok, pessoal? Alternativa D, o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos 7 anos de idade. Essa alternativa também está incorreta. Professor Marcos, por que essa alternativa está incorreta? Gente, o erro está aqui, ó. Não inicia-se aos 7 anos de idade, e sim aos 6 anos de idade. Nós já revisamos o artigo 32, mas nós vamos revisar mais uma vez, pessoal, porque esse artigo 32 ele é muito cobrado pelas bancas, ok? Então, o artigo 32, o ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos. Então, a gente precisa memorizar, ó, 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Alternativa E, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série não poderão adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada. Pessoal, qual é o erro da alternativa E? Ela está errada por quê? Não é não poderão, poderão, ok, gente? Tá? Então a banca colocou esse não aí e ela foi bem maldosa, né, gente? Pessoal, e a fundamentação está aqui no parágrafo 2º, ok? Só Marcos, parágrafo 2º de que artigo? Do artigo 32, ok? E esse parágrafo fala assim, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar. Então, tá vendo, gente? Ó, podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, por esse motivo que a alternativa E está incorreta, ok, gente? Questão 6. Conforme a Lei 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a alternativa que apresenta uma incumbência do docente. Pessoal, então essa questão ela também está cobrando uma das incumbências do docente. E nós já fizemos uma revisão sobre todas as incumbências do docente lá na questão 2. Então agora nós vamos analisar todas as alternativas. Alternativa A: assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Pessoal, essa alternativa não é o gabarito da questão. Por quê, gente? Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino, de acordo com o inciso 3 do artigo 12 da LDB. Alternativa B: promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, essa alternativa B não é o gabarito da questão, porque também promover ambiente escolar seguro é uma das incumbências das escolas, ou seja, dos estabelecimentos de ensino, de acordo com o inciso 11 do artigo 12. Alternativa C: estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa alternativa? Gente, estabelecer estratégias de recuperação é uma incumbência do docente, ok? E nós já revisamos essa incumbência. E essa alternativa, pessoal, a alternativa C é a literalidade do inciso 4 do artigo 13. Alternativa D: baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Gente, essa alternativa fugiu completamente, tá? Não é nenhuma atribuição das escolas, não é nenhuma atribuição dos docentes, ok, gente? Pessoal, lá na página 31 do meu livro da LDB, eu fiz um resumo estratégico sobre esses dois artigos, o artigo 13 e o artigo 12, ok, gente? E aí eu coloquei esses dois artigos numa tabela para ajudar vocês a memorizar quais são as incumbências do estabelecimento de ensino, ou seja, a escola, que consta no artigo 12, e quais são as incumbências do docente, ou seja, do professor, que consta no artigo 13. Por quê, pessoal? As bancas, elas vão tentar confundir vocês, as incumbências do professor com as incumbências da escola, ok? Então, pessoal, eu fiz de forma estratégica, tá? Essas duas tabelas, porque aí, pessoal, vai ficar bem claro qual é a diferença, tá, gente? Dessas incumbências, ok? Ah, pessoal, vou deixar uma dica. Se você tem pouco tempo para estudar esse conteúdo, ou seja, se a sua prova está bem próxima e você tem pouco tempo, o que você vai fazer? Você vai memorizar as incumbências do professor, ou seja, do artigo 13. Por quê, gente? São só 6 incumbências do docente, ou seja, do professor, ok? Professor Marcos, eu gostei da sua didática, eu gostei da sua metodologia. Como que eu faço para apoiar o seu canal? Gente, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você adquirir esse livro da LDB, com certeza você vai ficar mais perto ainda da sua aprovação e você também vai estar apoiando esse canal. Então vamos ao texto da questão 7. Assinale a alternativa correta em relação à educação básica, conforme as diretrizes e bases da educação nacional, a Lei 9.394. Então, nessa questão, nós vamos analisar todas as alternativas e escolher a alternativa correta em relação à educação básica. Então, vamos analisar a primeira alternativa, que fala assim, ó: a escola poderá reclassificar os alunos, exceto quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Pessoal, e essa alternativa A ela está incorreta. Por quê, gente? Não é exceto, é inclusive, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 23 da LDB, ok? Então, essa alternativa A está incorreta. Alternativa B: o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Pessoal, essa alternativa é a literalidade do inciso 6 do artigo 24 da LDB. Ela está correta em relação à educação básica, portanto, essa alternativa B é o gabarito da questão 7. Pessoal, então vamos achar os erros das outras alternativas. Alternativa C: a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram
com aproveitamento à série ou fase anterior em outras escolas, pessoal, o erro da alternativa C está aqui, ó, não é em outras escolas, é na própria escola, de acordo com o inciso 2 do artigo 24 da LDB, ok? Alternativa D, a carga horária mínima anual será de 60 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 250 dias de efetivo trabalho escolar, incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E aí, pessoal, vocês já encontraram os erros da alternativa D? Vamos fazer a correção? Ó, a carga horária mínima anual será de 600 horas, então aqui não é 600 horas, é 800 horas para o ensino fundamental. E para o ensino médio, gente, é 1.000 horas, ok? Distribuídas por um mínimo de 250 dias efetivo para o trabalho escolar. Então, pessoal, não é um mínimo de 250 dias, é 200 dias de efetivo trabalho escolar. É excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, ok, gente? E a fundamentação dessa alternativa está lá no inciso 1 do artigo 24 da LDB. Alternativa E. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, com isso podendo reduzir o número de horas letivas previsto em lei. E aí, pessoal, qual é o erro dessa alternativa? Gente, o erro está aqui, ó. Não é com isso podendo reduzir. O correto é, sem com isso, reduzir o número de horas, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 23 da LDB. Pessoal, e antes de fazermos a resolução da última questão, da questão 8, quero aproveitar, quero indicar para vocês uma videoaula sobre o ECA que está disponível aqui no canal ainda. Essa videoaula é uma revisão completa do ECA, os artigos mais cobrados para concursos públicos na área da educação. Se está cobrando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, no edital do seu concurso, vale muito a pena, gente, você assistir essa videoaula. Então fica aí a dica do professor Marcos. Questão 8. Tendo por base a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assinale a alternativa que apresenta uma incumbência dos docentes. Alternativa A. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Alternativa B. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Alternativa C. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Alternativa D. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Alternativa E. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 8? Pessoal, a alternativa A não é o gabarito da questão, porque a alternativa A fala de uma das incumbências das escolas, ok? Ou seja, dos estabelecimentos de ensino. Alternativa B, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. A alternativa B, pessoal, é o gabarito da questão 8. Por quê, gente? De acordo com o inciso 6 e o artigo 13, que nós revisamos, inclusive, né, lá na questão 2, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, é uma incumbência dos professores, ou seja, dos docentes. A alternativa C é uma incumbência do município. A alternativa D é uma das incumbências da União, e a alternativa E é uma incumbência das escolas, ou seja, dos estabelecimentos de ensino. Pessoal, chegamos ao final de mais um simulado e eu espero de coração ter te ajudado com essa revisão da LDB. E se eu te ajudei com esse simulado, eu peço para você também dar uma força, gente, aqui no canal. Deixa um like, deixa um comentário. E não se esqueça, a persistência é o caminho do êxito. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.